mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Versículo 5. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que, apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Versículo 9. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Versículo 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem produz em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem murmurações, sem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo, apegando-se firmemente à palavra da vida. Amém? Muitas palavras importantes aqui. Será que você pode pegar a sua Bíblia por um instante e dizer assim: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Amém? Esta é a palavra de Deus, e o Senhor nos dá ela de presente. Queridos, Paulo, nesse texto, ele traz pelo menos 3 princípios importantes. Ele traz pelo menos 3 princípios importantes que ajudam na preservação da alegria na convivência da comunidade. Sabe, uma das coisas que mais acontecem no nosso meio é que a igreja, geralmente, ela começa pequenininha. Não é? Quando eu cheguei na fonte, eu não sei dizer quantas pessoas tinham, mas se tirasse todo mundo que vinha de João Pessoa para os cultos, né? Eu acho que ficava o quê? Umas 10? Da comunidade de Campinas, umas 10, o resto vinha de lá. Mas essas 10 foram crescendo, se alegrando no Senhor, se alegrando com a porção do Senhor. Viraram 15, 20, 30, 40, 50. Quando tínhamos 50 pessoas, a gente já não cabia mais na sala que a gente ocupava lá. Tivemos que vir para outro espaço. Mas depois de 50 veio 60, 70, 80, 100. Eu não sei quantos somos. Ainda não somos uma multidão que você vai contar como as estrelas do céu e a areia do mar. E a verdade, esse não é o propósito. Mas a verdade é, nós que estamos reunidos, perseveramos em alegria, em boa convivência, ou a gente já começou a se espancar, e se arranhar, e se xingar, e gostar mais de um do que do outro? Fala a verdade. O que é que acontece no meio das cadeiras? Quais são as histórias que acontecem no meio das cadeiras? Quando uma igreja começa a crescer e alguns fundamentos não são bem trabalhados, o que acontece é que alguns ladrões vêm roubar a nossa alegria. O primeiro ladrão que nós aprendemos na semana passada foi a circunstância. Mas a verdade é que não dá para ser crente sem circunstância, não é não? Alguém aqui é crente e diz: eu sou crente e minha vida é uma beleza. Nunca passei por nada na minha vida. Deus é bom. Eu digo: você precisa se converter. Porque para ser crente, você precisa passar por tribulação e circunstância. Como é que eu vou saber se tu é crente se tu não passa por tribulação? Eu quero saber se tu é crente quando o negócio arrochar, quando o dinheiro faltar, quando a cobrança chegar,
quando o teu vizinho pisar no teu pé, quando alguém falar o que você não gosta. É aí onde a gente sabe se você é de fato parecido com Jesus. Então, em algum momento, as coisas começam a acontecer no meio das cadeiras. Sabe, aquele irmão que você não suportava, e você está aqui na igreja bem feliz, aleluia, glória a Deus, louvando ao Senhor, que vida boa, que igreja boa, que povo agradável, eu amo a minha casa. Aí quando você abre o olho assim, adivinha quem veio visitar a tua igreja que você ama? Aquele vizinho que você odeia. E de repente ele entrou pela porta da tua igreja. Aí qual é o sentimento que sobe no teu coração? Vixe, fulano chegou. Ou então, glória a Deus, fulano chegou. E ele vai ter a chance de ouvir a palavra que eu estou ouvindo. A verdade, gente, é que a vida em comunidade vai nos obrigar a passar por situações difíceis para que nós possamos ser provados e ajustados segundo a nossa referência, que é Cristo Jesus. E Paulo fala de 3 princípios que eu queria que, se você pudesse, você escrevesse no seu caderno. Se você não tem caderno, escreva na Bíblia. Se você não trouxe Bíblia, escreva na testa. Peça a caneta, escreva em algum lugar, mas não esqueça disso que eu vou falar hoje. 3 princípios para uma boa convivência em comunidade, amém? E o primeiro princípio, diga assim comigo, bem alto: humildade. Queridos, a humildade, ela é necessária. Não dá para estar em comunidade sem ser humilde. Humildade significa o esvaziamento do eu. Sabe, no reino de Deus, eu sempre digo que o reino de Deus, ele é um reino de cabeça para baixo, ou de ponta cabeça. Isso significa que aquilo que é importante aqui na terra, geralmente tem menos importante no reino de Deus. Mas no reino de Deus, coisas importantes a gente não dá muito valor. Por exemplo, aqui na terra, quem é mais importante? Diga, quem é a pessoa mais importante dessa terra? Diga assim comigo, eu. Não é não? Você pode dizer, não, é minha mãe. Eu amo minha mãe, ela é a pessoa mais importante da vida da terra para mim. Tu lavou a louça dela hoje? Pagou as contas dela hoje? O que é que tu faz com o teu dinheiro, com o teu salário? Tu gasta contigo ou com ela? Gente, nós vivemos desde que nascemos para sobreviver. Nós trabalhamos para a nossa própria sobrevivência porque nós nos amamos. Quem aqui gosta de vestir uma boa roupa? Não gosta? Quem gosta de calçar um sapato confortável? Quem gosta de comer uma boa comida? Quando você trabalha, que recebe o seu salário, você gasta o seu dinheiro com quem? Os casados apontam para o lado assim, né? É com você mesmo. Então nós aprendemos que o que importa somos nós. É a nossa alegria, é a nossa felicidade, é o nosso conforto. Às vezes eu chego para alguém e pergunto assim, e aí meu irmão, como é que você está? Aí ele diz, tô bem, tem saúde, tendo saúde eu tô bem demais. Sabe? Porque para ele a única coisa que importa é ele. Se ele estiver com saúde, ele está bem, ele está feliz. E está certo. Não é um problema exatamente, você precisa se cuidar. Mas o reino de Deus, quando você está se movimentando no reino de Deus, tem algo que é diferente. E esse algo diferente, Paulo escreveu nos versículos 3 e 4. Eu queria que você revisitasse eles. Ele disse assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos seus próprios interesses,
mas também dos interesses dos outros. E a questão é, quando nós temos tudo, estamos bem. Quando falta alguma coisa para a gente, estamos mal. Mas o nosso estar bem e estar mal, geralmente, não depende do próximo. Geralmente nós nos importamos pouco com o próximo. E a humildade é um solo que permite que o perdão cresça. Porque uma das coisas que acontece no nosso meio é por não sermos humildes, mas pensarmos geralmente em nós mesmos, não nos importamos com o próximo. E não nos importando com o próximo, geralmente entramos em combate, em embate com o próximo, quando aquilo que ele está fazendo entra na minha grande área. Quando o que alguém está fazendo entra na minha área de conforto, entra no lugar onde eu estou desconfortável, geralmente aquela pessoa se torna meu inimigo. E é aí onde acontecem as rivalidades no meio da comunidade. Eu queria te convidar, quer dizer, nem abra a sua Bíblia, só coloca aqui Filipenses 4:2. Olha só o que está escrito. Isso foi Paulo que escreveu. Eu peço a Evódia e Sintique que tenham o mesmo entendimento no Senhor. Paulo foi muito educado aqui, mas o que é que ele está dizendo? Eu peço a Evódia e Sintique que tenham o mesmo entendimento. Ele está dizendo isso porque elas tinham o quê? Rivalidade, desentendimento. Elas estavam arengando, certo? Arengando aonde? Na igreja de Filipos. E o que é que Paulo fez? Escreveu uma carta e colocou o nome das duas. E já faz 2000 anos que todo mundo sabe que Evódia e Sintique eram duas arengueiras. Imagine se Paulo tivesse aqui e ele começasse a falar das coisas que a gente faz. Imagine se ele escrevesse, colocasse na Bíblia lá, Daniel, pelo amor de Deus, deixe de fazer isso. Valdir, trate bem da sua mulher. Tony, deixe de comer bolo com trigo. Isso foi interno, ele entendeu o recado. Queridos, é interessante porque aquelas irmãs, elas estavam tendo um conflito interno que a gente não sabe qual é o motivo, mas elas estavam se desentendendo. Mas como elas estavam se desentendendo, isso virou um motivo para Paulo trazer uma instrução na igreja. Eu pergunto para você, Paulo estava onde? Na cadeia, na prisão. Como é que ele soube que Evódia e Sintique que estavam brigando? Alguém contou, não foi? Lembra daquele irmão eu sempre me confundo o nome dele. Epafrodito, é? Lembra que ele foi lá dizer, Paulo, tu não sabe o que está acontecendo lá na igreja. As irmãs de novo, Paulo, de novo. Gente, Paulo estava dizendo que a alegria é algo que nós temos que preservar no nosso meio. Dois crentes não podem brigar. Duas pessoas que carregam o Espírito de Deus não podem estar desunidas. É impossível, não faz sentido. Por que não faz sentido? Deixa eu dizer para vocês. Vou dar 2 motivos e partir para o próximo princípio. O primeiro motivo: se você carrega o Espírito Santo e você carrega o Espírito Santo e ele conduz a vida de vocês, o Espírito não briga com o Espírito. Se você diz que é crente, você diz que é crente, e houver qualquer desavença entre vocês, é necessário que haja acordo. É necessário que vocês se entendam. Porque se vocês não se entendem, então é questionável se vocês carregam o Espírito. 2 crentes que não se entendem, pode se questionar se eles carregam o Espírito. Por quê? Porque perdoar é uma ordem. Eu queria que colocasse aqui, para você entender, Mateus 6,14.
Quem quiser abrir, pode abrir. O que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 14. Olha só. Isso aqui é o finalzinho do Pai Nosso. Jesus ensinou o Pai Nosso e logo depois ele disse assim: pois se vocês perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial... Se fosse uma bênção, você estava falando bem alto, né? Se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial... Se não perdoarem uns aos outros, Deus não. Diga bem alto comigo: não, não, não. Se você não perdoa, Deus não te perdoa. Augusto, pelo amor de Deus, misericórdia. Quem disse isso? Jesus. O perdão é uma ordem, é uma obrigação. Crente não pode ter inimigo crente. Se você tem um irmão da sua comunidade que por algum motivo feriu seu coração, pisou no seu pé, pisou no seu calo, falou que você não gostava, lhe deixou triste, você tem a obrigação de chegar a ele, orando ao Espírito, convidando o Espírito e resolverem o seu problema. Por que isso? Porque você não quer perder a salvação, você não quer perder a alegria. Se você tem um irmão que pesa no seu coração, você não tem alegria de estar na casa de Deus. E isso é tão grave que Jesus disse assim: se você não for capaz de perdoar um irmão, Deus também não vai te perdoar. Por que Jesus diz isso? Ele está colocando uma sentença no perdão. Ele está dizendo: só tem um jeito de ser perdoado: perdoando. Senhor, me perdoe, Senhor, pelos meus pecados. Eu fiz de novo, eu pequei, eu falei o que não devia, eu joguei, eu bebi, eu olhei, eu me distraí, eu caí em tentação. Você todos os dias apresenta os seus pecados a Deus. Mas se você ouvir a voz do Espírito, o Espírito vai te dizer: perdoa teu vizinho primeiro, liga para o teu irmão da igreja, libera perdão na vida dele. Sabe aquilo que prende teu coração? Deixa para trás. E então o Pai Celestial que está no céu também vai perdoar os teus pecados. Paulo estava dizendo que se uma igreja cresce sem saber perdoar, viraremos um caos. Irmãos brigando contra irmãos. Evódia e Sintique arengando por aí. Entendesse? É só mudar os nomes. Poderia ser Daniel e Tony, Polaco e Jonathan, Paulinho e eu, qualquer um. Eu já estive em um ministério em que o irmão que pregava aqui no altar não falava com o irmão que tocava aqui atrás. E estávamos todos levantando as mãos e louvando ao Senhor e adorando ao Senhor. Mas o que estava cantando estava brigado com o que estava tocando. E o que estava tocando não olhava nem para o lado com o que estava desse lado. E todo mundo era intrigado com o que estava no som. Augusto está dando um exemplo, é uma história que tu está contando, é uma parábola, não, realidades, verdades que acontecem. O Espírito se move, ele desce, ele cura, ele fala, a palavra vem, fere nosso coração, revela, tem cura, tem tudo, porque essa é a porção do Espírito e ele não nega, ele faz. Mas isso não significa que nós somos uma comunidade saudável. Uma comunidade saudável é uma comunidade que sabe conviver e tem alegria quando está junto. Olhe para o seu irmão e dê um sorriso, pelo amor de Deus, e diga: é tão bom estar aqui com você, meu irmão. Se eu fosse você, eu aproveitava para dizer: meu irmão, pelo amor de Deus, se tem qualquer pendência contra mim, me perdoe. Queridos, o perdão é algo tão sério
O perdão é algo tão sério que Jesus estava lá na cruz. Estão tudo pedindo perdão, né? Eu dou um minuto para vocês. O perdão é algo tão sério que Jesus estava lá na cruz. Os guardas, os soldados tinham acabado de pregar as suas mãos e os seus pés. Jesus estava na cruz, ele tinha sobre ele o poder de Deus. Ele poderia ter dito qualquer coisa contra os seus acusadores e os soldados que o pregaram na cruz. Mas sabe quais foram as palavras que saíram dos lábios de Jesus? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Quando alguém pregar um prego nas tuas mãos, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Quando alguém enfiar uma lança no teu lado, Pai, perdoa, porque ele não sabe o que está fazendo. Quando alguém falar contra você uma injustiça, Pai, perdoa, porque não sabe o que está fazendo. Quando alguém falar uma mentira a seu respeito, Pai, perdoa, porque não sabe o que está fazendo. Quando alguém lhe trair, Pai, perdoa, porque não sabe o que está fazendo. Sem perdão não tem alegria. Sem perdão não tem vida. Sem perdão não tem comunidade. E sem perdão, diga comigo, não tem céu. Nós só vamos para o céu porque fomos perdoados. Se você tem algum inimigo, querido, minha querida, deixa eu lhe dizer uma coisa. Resolva isso ainda hoje. Resolva isso ainda hoje. Não tenha coragem de chegar diante do Senhor e pedir perdão pelos seus pecados, se você não dobrou os seus joelhos para perdoar aqueles que te feriram. Porque essa é a instrução que a palavra nos dá. Augusto estava falando de alegria, e eu estou aqui agora cheio de problema porque eu tenho um bocado de inimigo. Eu digo, meu irmão, se alegre. Hoje chegou uma palavra de alegria que vai mudar teu destino. Depois que tu perdoar, tu vai mergulhar num rio de alegria. Tu vai se sentir tão leve, tão feliz. O Espírito Santo vem sobre a sua vida. Você vai simplesmente construir tudo de um jeito diferente e viver uma nova vida. Perdoe, perdoe. Sabe, o segundo princípio que Paulo ensinou, diga assim comigo, serviço. Eu preciso, diga comigo, eu preciso me tornar útil. Lê comigo os versículos 5 e 8, Filipenses 5 a 8. Paulo disse assim: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou a sua igualdade com Deus, que sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem, mas antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a sua forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Gente, sabe o que é interessante? É que a alegria da nossa comunidade ela é preservada quando os membros, quando nós, aqueles que estão aqui, eles deixam de ser consumidores da igreja e se tornam servos. Eles passam de vir para a igreja para consumir o conteúdo, consumir uma adoração, consumir um serviço, e eles passam a servir, a se tornar úteis, a se colocar disponíveis. Sabe? Como assim? O que é que isso significa? O que é um consumidor? Um consumidor é aquele que quando chega numa igreja, ele tem critérios para a igreja que ele quer frequentar. Ele quer congregar numa igreja que atende aos seus critérios, certo? E isso não é problema, eu acho que a gente tem que ter critérios mesmo. Mas geralmente os critérios são assim: não, eu quero ir numa igreja que tem culto de manhã porque eu prefiro o culto de manhã. Não, na minha igreja, a igreja que eu quero ir, eu prefiro o culto à noite, então vou procurar uma igreja no culto à noite. Tem que ser uma igreja que tem salinha, porque eu tenho filhos, e as salinhas tem que ser assim, assim, assim. O pastor tem que ser assim, tem que ter tal formação, tem que ter tal visão, tem que trabalhar com tal teologia, tem que...
Sabe, a igreja tem que funcionar assim, parede preta. Eu não vou em igreja de parede preta. Igreja que só canta worship, eu não vou em worship. Pastor que prega de tênis, hoje eu nem estou de tênis. Eu não vou. Você tem critérios que formam a maneira como você vê a igreja. Tá certo? E eu acho que nós devemos ter critérios. Na verdade, eu acho que a gente só deveria ter um critério. A igreja é bíblica. O que é uma igreja bíblica? Quando você senta aí, essa Bíblia é aberta, lida e ensinada para você. Quando você senta aí, eu estou dizendo que você é super, power, grande, lindo, cheiroso, próspero, maravilhoso e tudo vai dar certo na sua vida? Ou a gente abre a Bíblia e mostra o quanto de Deus você ainda precisa ter para poder se parecer mais com Jesus? Uma igreja bíblica geralmente vai ser desconfortável para você. Geralmente ela vai te confrontar, ela vai te colocar em lugares, você vai dizer, meu Deus, eu já estou aqui há 2 anos e o pastor pregou e eu ainda saí de novo, pensando que eu não sabia de nada. Você está no lugar certo. Se essa Bíblia entra no teu coração como uma lança, atravessando a tua alma, então você está no lugar bíblico, que a palavra é pregada. Agora deixa eu dizer, consumidores olham para a estética, para o estilo, sabe, olham para o conforto que ele vai ter. Mas aqueles que servem, eles encontram em uma igreja bíblica um lugar onde ele pode se tornar útil. Meu Deus, eu quero fazer parte desta comunidade. Então, como é que eu posso, ouvindo esta palavra bíblica, me tornar disponível para colaborar com a comunidade? Como é que eu me torno disponível para fazer parte? Como é que eu toco nas pessoas? Como é que eu ajudo? Como é que eu suporto? Como é que eu faço para, em alguma medida e de alguma forma, eu ser a resposta da oração do pastor daquela igreja? Eu ser a resposta da oração dos irmãos daquela igreja? Sabe, só para você entender algo, uma coisa simples. Eu estava conversando com Valdir, os irmãos da tesouraria, e Valdir, ele me deu uma sugestão. Ele disse, Augusto, será que a gente como igreja não deveria estar mais atuante, por exemplo, em ajudar algumas pessoas necessitadas? Ou então em fazer algum trabalho social? Ou seja, a igreja atuar fora das paredes. Esse é um papel da igreja? Fazer algo do lado de fora? Diga comigo, sim. Mas ao mesmo tempo, essa não é uma obrigação. A gente não é negligente se a gente não faz. A gente é negligente se a gente não responde a um chamado para fazer. Porque Deus derrama graça sobre a igreja para cumprir algo. O que é essa graça? Como é que funciona? Eu posso me sentir aqui obrigado a fazer algo, por exemplo, num projeto social. E a gente já teve um pouco desse sentimento. Mas até que um dia o Senhor trouxe um discernimento no meu coração. No lugar de se esforçar para fazer, comece a gerar alguém, orar por alguém que tem um coração que ama quem está lá fora. Porque não adianta você reunir o povo para fazer algo que eles não amam fazer. Mas se você tiver um que ama, eu vou derramar sobre esta igreja graça para ir lá fora e fazer diferença. Então, desde então, o que é que nós estamos esperando? Um coração missionário nesta igreja. Para fazer o quê? Para amar os que estão ali fora, na comunidade, na rua. Alguém que diz, Augusto, eu acredito que Deus me chamou para tocar aquela comunidade. Você me ajuda como igreja? Sim. Sim. Augusto, eu acho que Deus me chamou para visitar hospitais. Vocês me ajudam? Sim. Vamos te enviar e a nossa igreja vai com você. Por quê? Porque alguém resolveu ser útil e responder a um chamado. Vocês entendem? Então, você não pode sentar nessa cadeira e achar que você é igreja só porque você está aí nos domingos. Você vai ser igreja e ser comunidade quando as tuas mãos, ungidas pelo Espírito, se tornarem úteis. Porque Deus tem chamado para a sua vida também. Deus tem propósito para a sua vida também. Aí quando esse lugar ficar desconfortável, porque vai ficar em algum momento,
Isso não vai fazer, vou procurar outro lugar mais confortável para mim. Não, você está realizando algo importante e precioso para o reino de Deus. Quem está inserido no reino de Deus como servo na casa do Senhor, ele não tem para onde voltar, ele é um servo. Ele está ali para cumprir e realizar a vontade de Deus e se alegrar com isso. Amém? Só para vocês entenderem algo, que eu já estou partindo para finalizar. Quando Paulo disse assim, que Jesus, mesmo sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo e se tornou servo. Para a gente, talvez isso não faz muito sentido. Mas ele estava falando para a igreja em Filipos. E a igreja de Filipos era uma igreja que tinha um governo romano. Ela era uma pequena Roma. Ela tinha uma mentalidade romana. E quem já assistiu filme romano sabe muito bem como é que era aquela ideia de Roma daquele tempo. Era uma cidade militarizada, não é? Exército romano, guarda romana, acessórios, espada, ou seja, patente, general, tal. Ou seja, era uma cidade, era um lugar militarizado. E nesse lugar, o orgulho estava na patente, na importância das pessoas, certo? Então, você tinha, por exemplo, César. Quem já ouviu falar do grande César, o imperador César? No Império Romano, César tinha lugar de Deus. A palavra dele era como se fosse uma palavra de um Deus. Se não fosse obedecida, você era levado à pena de morte. César era um Deus. Então, a autoridade no contexto romano era absurdamente importante. Aí sabe o que foi que Paulo fez? Ele fez de propósito, dizendo assim, que Jesus, mesmo sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo e assumiu voluntariamente a posição de doulos. A gente traduziu para servo, mas a palavra que Paulo usou é doulos. Sabe o que significa doulos? Servo. Na patente romana, doulos era o menos importante. Ninguém queria ser doulos, porque doulos era o que servia todo mundo. Doulos era aquele que não tinha autoridade sobre ninguém. Era aquele que estava servindo. Ele estava ali somente para servir. Ele não mandava em nada e em ninguém. E aí Paulo fez. Jesus, mesmo sendo Deus, resolveu voluntariamente esvaziar-se e se tornar doulos. Quando você está na igreja, em comunidade, nós somos doulos. Nós estamos servindo uns aos outros, sabe? É como se você entra neste lugar e você olha ao redor e você pensa, todos aqui importam mais do que eu. Eu preciso servi-los, eu preciso ajudar, eu preciso colaborar. Eu estou ao seu serviço. Será que você pode olhar para alguém aí ao seu redor e dizer, eu estou ao seu serviço, eu sou doulos. Sabe, meu irmão, não procure status, não procure honra, nem visibilidade, nem conforto, mas esvazie-se, seja útil, seja a resposta da oração da sua comunidade, seja a resposta da oração do seu pastor, seja a resposta da oração do seu irmão, seja doulos, entregue-se para servir aqueles que estão orando ao Senhor, clamando por algo. Amém? Sabe? Por fim, o último princípio que Paulo ensinou, e este é aquele que mexe muito com a gente, está lá no versículo 14. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu não vou nem dizer, você mesmo vai descobrir. Versículo 14: façam tudo sem murmurações. Gente, o terceiro princípio é: a murmuração é o cupim que corrói a igreja. Quem aqui na sua casa tem o hábito de todo dia de manhã, quando abrir a porta, ter que varrer aquelas bolinhas que descem da porta, ou da sua gaveta, do seu escritório? Não tem quando você tem um móvel lá de madeira e todo dia sai
um pozinho de madeira? Alguém já teve isso aqui? Os outros não tiveram, não? Onde é que vocês compram as coisas? Quem já teve, levanta a mão. Quem já viu pozinho de madeira saindo dos seus móveis? Se morar em Campina Grande e nunca viu isso? O nome disso é cupim. Esse cupim, quando você olha para o seu móvel, para a sua porta, para a sua mesa, para a sua estante, prateleira, ela está linda, em perfeitas condições, você não vê nenhum problema, porque o cupim ele está por onde? Por dentro, trabalhando, corroendo, ele está eliminando ou machucando a estrutura dos seus móveis. Aí certo dia você vai abrir a porta, quando você abre vem a fechadura, porque a porta agora só era a capa, não tinha mais nada. Por quê? Porque o cupim corroeu tudo. Você está trabalhando na sua mesa e quando você senta, você segura a mesa, porque ela começa a balançar. E a igreja, ela não pode ser um lugar de cupim. O cupim da igreja é a murmuração. A murmuração é aquele negócio assim, ó. Você chega para o seu irmão e faz: ei, deixa eu te dizer uma coisa. Tá vendo essa irmã sentada aí do teu lado? Se eu fosse tu, eu não falava com ela não, vice. Eu fui inventado de dar bom dia para ela. Tu não sabe, ela me deu uma patada tão grande. Não tem ninguém do lado dele, só não é a Camila não, viu? Sabe aquele pastor? Rapaz, já faz 3 semanas que eu estou querendo falar com ele, ele não me dá R$1 de atenção. Sabe essa igreja não é isso tudo não, gente. Aí você começa a reclamar, você começa a murmurar, você começa a achar problema, você começa a passar recado para os seus irmãos. Às vezes seu irmão lá está bem feliz. Deixa eu contar uma história para vocês, finalizar. Um dia, eu passei num concurso, isso foi alguns anos atrás, 2010. Deus me abençoe, isso aqui é culpa de vocês, ó. O irmão chegou para mim e disse: Augusto, tá com tanto cabelo branco. Eu disse: esses aqui tudinho foi você. Era 2010 o ano. Eu trabalhava no mercado de trabalho e eu passei no concurso. E eu tinha aquele ritmo de mercado, né? Trabalhava bastante, trabalho na área de TI, trabalho ainda. E passei nesse concurso, eu cheguei lá e quando eu entrei, eu queria mostrar serviço. Tinha gente que queria entrar no concurso para nunca mais trabalhar. Mas eu queria mostrar serviço. Aí eu peguei, passei no concurso. Aí quando o chefe disse: e aí, Augusto, o que é que você acha que pode colaborar? Eu disse: rapaz, eu trabalhava nessa empresa, eu dava treinamento disso, eu tenho especialização nisso, isso e aquilo outro. E deu um bocado de coisa. Ele disse: rapaz, você é a resposta das minhas orações. Eu vou logo marcar um treinamento e você vai treinar a equipe inteira. Eu disse: pode marcar, porque eu já fiz isso na empresa, já tenho o material pronto. Se quiser, segunda-feira eu começo o treinamento. E aí ele ficou admirado, meu chefe. Aí sabe o que aconteceu? Na hora do almoço, chegou um outro colega de trabalho lá, me puxou pro canto assim e disse: meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. As coisas aqui funcionam um pouquinho diferente. Rapaz, tu não se empolga muito não vale a pena. Tu tá vendo isso aí? Não vai dar em nada. Aí começou a falar do chefe, começou a falar daquilo, começou a reclamar daquilo, que não valia a pena, que não valia a pena. Aí eu cheguei todo animado na empresa, e naquele dia, eu saí de: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Me aposentei, estou me sentindo aposentado já, em 2 dias. Às vezes, o irmão chega na igreja, tem uma experiência com o Senhor, tem uma experiência com o Espírito Santo, conhece a presença de Deus, se alegra com os irmãos, está cheio da palavra. Aí chega outro, aí diz: não é bem assim não, rapaz, deixa eu te dizer, sabe aquele ali? Olhe, ele que pregou naquele dia, mas se você for olhar, aí começa a murmurar, a reclamar, a se chatear, a falar coisas e a plantar cupins no coração do outro. E sabe, queridos, quem murmura não se alegra, porque sabe, enquanto você se alegra, enquanto você tem a alegria do Espírito, você celebra aquilo que Deus faz. Mas o murmurador, ele só foca no que está faltando. Deixa eu te perguntar uma coisa: quantos aqui já foram tocados pelo Senhor aqui na casa em um dos nossos cultos? Quantos já sentiram a presença de Deus enquanto estiveram aqui adorando ao Senhor?
Quantos já foram marcados por uma palavra forte? Não precisa ser pregada por mim, não. Quantos já foram confrontados, marcados e alcançados por uma palavra de Deus dita daqui? Quantos estavam frios no seu coração e vieram neste lugar e saíram com o seu coração cheio de esperança alguma vez na vida? A alegria do Senhor coloca os seus olhos e faz você celebrar aquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo coisas grandes. Deus está fazendo coisas incríveis. Deus está restaurando vidas. Deus está resgatando casamentos. Deus está mudando corações. Deus está convertendo aqueles que estavam perdidos. Deus está salvando os que estavam no mundo. Deus está curando. Deus está convencendo o homem do pecado. Deus está mudando histórias. Deus está se revelando para nós. Todas as vezes que nos reunimos, o Espírito de Deus está aqui. A palavra é pregada, o povo se alegra. Deus está neste lugar. Mas você reclama de que o vinho está azedo, de que o pão da ceia é seco, de que o som é alto, de que a luz é baixa, de que a luz é isso. E você murmura quando o Senhor te chama. Alegre-se. Coloque os seus olhos na esperança que é Cristo. E não foque naquilo que você acha que está faltando. Porque talvez aquilo ali é daquele jeito exatamente para você poder ser provado. E preservar a sua alegria com os seus olhos voltados para Cristo. Por isso Paulo diz: não murmurem, façam tudo sem murmurações e sem discussões. E no 15 ele diz: para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada. Não está aqui não. Versículo 15: filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada. Quem é que murmura? Diga comigo: a geração perversa e depravada. Mas nós nos alegramos no Senhor. Nós celebramos as maravilhas que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós temos um coração transbordante de alegria. E as circunstâncias ao nosso redor não mudam isso. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Sabe, eu quero encerrar com o mesmo texto que Paulo usou para encerrar o capítulo. Versículo 29 e 30, olha só o que Paulo escreveu. Depois de dizer tudo isso, Paulo escreveu dessa forma: eu peço a vocês, na verdade, só para contextualizar vocês, um pouco antes, Paulo disse assim: eu vou enviar para vocês 2 visitas. Eu vou enviar Timóteo e eu vou enviar Epafrodito. E aí Paulo falou sobre eles e disse assim: eu peço que vocês o recebam. Quem? Epafrodito e também Timóteo, no Senhor, com grande alegria, e honrem homens como este, porque ele quase morreu por causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Ele estava falando especialmente de Epafrodito. E ele disse, é como se ele dissesse assim: ainda existem homens de honra. Ainda existem homens que vivem a vida como Cristo. Ainda existem homens e mulheres que buscam no seu coração ser como Jesus. E ele disse assim: quando vocês encontrarem homens como esse, honrem, porque eles merecem ser honrados, porque eles deram a sua vida por causa do Evangelho. E isso é interessante, porque nós precisamos aprender a imitar estes homens, porque eles imitam a Cristo. Nós temos que ser estes homens. Nós precisamos ser esse tipo de homem e de mulher que pensam como Cristo, que falam como Cristo, que andam como Cristo, que se alegram como Cristo se alegrou. Paulo era um desses homens.
Em meio à tribulação, ele disse: a minha alegria está em ver o Evangelho sendo pregado, mesmo se eu não estiver lá. O que é que te faz feliz, meu querido? O que é que coloca alegria no teu coração? O que é que coloca alegria no teu coração? Você precisa sondar seu coração e discernir o que te faz feliz. Porque existe um tipo de alegria que você não vai encontrar aqui. Você precisa ter o teu coração firmado em algo que é eterno. E a tua fonte de alegria só pode estar em um nome, em um homem, em uma pessoa: Jesus. Portanto, Igreja Fonte em Campina Grande, Deus está nos ensinando a sermos uma comunidade forte, saudável. E o que é que nos faz forte e saudável? É uma igreja cheia de recursos? É um lugar organizado? É um bom café? É um lugar climatizado? É uma grande estrutura? É um grande pastor? É um grande ministério de louvor? É uma grande pastora? Não. O que nos faz uma comunidade saudável são homens e mulheres humildes, que consideram um ao outro mais importante do que a si mesmo. São homens e mulheres que têm um coração de servo, que não vêm para a igreja apenas para assistir, mas vêm para se colocar como útil, para se tornarem úteis na casa do Senhor. São homens e mulheres que não murmuram, porque não têm tempo para isso, mas se alegram com os feitos que o Senhor tem feito. Se alegram com os testemunhos, se alegram com as maravilhas, se alegram com as famílias que chegam, se alegra toda vez que o pastor diz assim: tem alguém nos visitando hoje. Aí quando alguém levanta a mão, você já marca um alvo nele, a tua mira já está lá. No momento de comunhão eu vou lá abraçar ele, porque você se alegra, porque alguém chegou neste lugar para ouvir a palavra que você está ouvindo, e essa é a tua alegria. Eu quero só contar isso para você. Fica de pé para você, né? Aumentar a tua fé de que a gente vai terminar o culto. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de desafios aqui na igreja. Não sei se vocês ouviram falar, a maioria já deve ter ouvido. Aconteceu alguma coisa aqui que os homens, as mulheres começaram a fazer um propósito de vida saudável e de buscar a Deus sem comer glúten, sem comer açúcar, fazendo exercício todos os dias. E aí depois os homens vieram e entraram também. E nós temos hoje quase 50 pessoas na igreja fazendo um propósito de vida saudável no corpo, na alma e no espírito. Estes homens e estas mulheres estão sem comer glúten, sem comer açúcar, fazendo pelo menos 50 minutos de exercício todos os dias, lendo a palavra, fazendo jejum, comparecendo à igreja, à sala de oração, buscando a Deus. E isso se tornou um movimento aqui. É tanto que de primeira mão, daqui uns dias a gente vai anunciar, mas a gente vai ter a nossa primeira corrida fonte, viu? Estamos trabalhando nos bastidores. Vai ter a primeira corrida para quem quiser caminhar, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso é incrível. As mulheres, elas envolvem um valor aí, porque elas fazem e elas querem ganhar no final da história um valor. Os homens, claro, terminam em churrasco. A gente passa 30 dias sem comer, aí no 30º dia a gente come um boi inteiro na casa do pastor, né? Mas eu posso dizer para vocês o que foi que eu mais me alegrei, porque nós vencemos os primeiros 30 dias e estamos agora entrando no segundo mês. Quando a gente terminou os 30 dias, tinha um irmão da nossa igreja que já fazia uns 2 anos, ele estava acima do peso. Ele não conseguia mais colocar a sua vida em ordem. Ele não conseguia se exercitar.
Ele não tinha disciplina para ler a palavra de Deus. Ele estava com a vida, ele me pedia ajuda muitas vezes. Senhor Augusto, como é que eu faço? O que é que eu posso fazer? Sabe, até sessão com coach a gente arranjou para ele. Mas ele não conseguia encontrar uma forma de alcançar, sabe assim, verdade na vida que ele estava vivendo. E aí quando a gente começou esse desafio, passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e ele não falhou nenhum dia. Ele começou a ler a Bíblia todos os dias. Ele começou a perder peso. Gente, ele perdeu, eu não sei nem quantos quilos. Ele começou a vestir roupa que ele não usava há muito tempo. E ler a palavra, e orar, e buscar. E ele chegou para mim, a gente tinha um desafio que era para convidar alguém para a igreja. Quando foi a última vez que você convidou alguém para estar no culto aqui com você? E no nosso desafio tinha que convidar alguém para estar no culto. E ele fez tudo. Ficou sem comer, fez exercício, cumpriu todos os protocolos. Quando chegou na última semana, aí ele estava lá com a pontuação máxima no desafio. Aí eu mandei uma mensagem para ele. Disse, olha, falta ainda você convidar alguém para a igreja. A gente precisa convidar 2 irmãos para estar no culto com a gente, porque fazia parte do desafio também compartilhar, convidar. Ele fez, tem que convidar? Eu disse, Aí sabe o que foi que aconteceu? Ele foi convidar. Por que ele foi convidar? Para poder ganhar o desafio. Mas quando ele enviou a mensagem, aí ele disse assim, quando eu enviei a mensagem, eu senti tanta vergonha, porque eu passei 30 dias cumprindo os requisitos para ganhar o desafio. E eu só estou enviando esse convite porque o desafio me obriga. Eu poderia ter feito isso há muito tempo, e eu não convidei os meus amigos. E ele disse que se sentiu tão envergonhado, porque ele foi enviar um convite para um amigo dele, para vir para o culto, por causa de um desafio. E ele disse, meu Deus, que tipo de crente eu me tornei? Será que eu consigo ajudar essa comunidade de verdade? Ou eu só estou pensando em mim mesmo? Eu emagreci, eu estou mais bonita, eu estou melhor, eu estou mais saudável, mas eu só estou chamando alguém para estar comigo na casa do Senhor, porque o desafio me obrigou. A verdade é que eu nunca me importei com eles. E aí ele ficou tão constrangido, que ele começou a enviar esse convite para um bocado de gente. Acho que ele enviou para umas 4 ou foi 5 pessoas. E assim, aquilo me fez refletir sobre que percepção nós temos da nossa comunidade. Eu te convido, meu irmão, a fazer deste lugar um lugar de alegria. Vamos encher essas cadeiras. Vamos compartilhar com os outros. Vamos servir, colaborar, sermos humildes e amarmos este lugar. Porque Deus tem feito coisas maravilhosas aqui e incríveis. E nós queremos que os nossos amigos que estão lá fora entrem aqui para ver o que nós estamos vendo, e viver o que nós estamos vivendo, e provar o que nós estamos provando, e conhecer quem nós estamos conhecendo. Faz sentido para você? Levanta a tua mão e por um instante diz assim comigo: Senhor Jesus, por favor, me ensine a ser parte da tua igreja. Eu não quero apenas ser um visitante. Eu não quero apenas ser alguém que vem porque gosta, porque se agrada, porque é bem servido, porque é bem acolhido. Eu quero estar aqui para viver a vida de igreja com os meus irmãos. Eu quero estar aqui para me humilhar e me tornar humilde diante dos meus irmãos e tratá-los como alguém mais importante do que eu. Eu quero estar aqui, Senhor, para perdoar os que me feriram, para dizer: eu te perdoo, como Jesus disse. Eu quero estar aqui, Senhor, para dizer não à murmuração, para negar e rejeitar as mensagens de Satanás,
mas preservar a alegria da salvação no meu coração. Senhor, finalmente eu quero ser útil na tua casa. Eu quero estar disponível para o teu serviço. Eu quero que as minhas mãos, a minha boca, a minha voz, o meu tempo, o meu dinheiro estejam à disposição do teu reino para cumprir e realizar o que está no teu coração e não no meu, a tua vontade e não a minha. Me faz ser participante do corpo de Cristo que se reúne nesta casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.